Essa é a minha finalidade. Eu gosto muito nessa enfrentamento um para um. Isso daí me define muito. Eu acho que sou muito isso. Eu levo bolada, eu fico louco, eu fico querendo mais bolada ainda na cara. O que você faria para não ser CLT? A Lillian Phillips faria 100 homens em 14 horas. Exatamente isso. Essa moça daqui, belíssima, dormiu com 100 homens em 14 horas. E ela tá divulgando isso no... E provavelmente ela tá ganhando muito dinheiro com isso, porque já falaram que ela colocou o vídeo no Only. E aí tem várias coisas que a gente começa a pensar nessa história. A primeira coisa que eu penso é que as pessoas querem fazer absurdos pra ficarem famosas, né? Se ela fizesse a mesma coisa com 5 homens, não ia fazer tanto sucesso. Por quê? Porque isso aí você já acha normalmente na internet. O objetivo dela é justamente chocar o público, né, com a quantidade de homens, pra trazer novas pessoas pra seguirem, né, o Only dela. E aí o segundo ponto que eu penso é como as pessoas não querem ser CLT, né? Porque não adianta falar, a escolha dela, a vida dela, ela tá feliz fazendo isso, porque isso não é normal. O tanto de problema que essa menina deve ter, a escolha dela é se ela vai fazer administração, ou direito, ou artes, ou farmácia. Liberdade de escolha porque ela tá com 100 homens, por favor. Isso é busca por atenção, mas é uma atenção que choca. É uma tentativa de chocar o mundo, de trazer toda a atenção pra ela. E ela conseguiu, tá? Ela conseguiu, dito e feito. Mas com algo que vai ficar marcado pro resto da vida dela. E eu penso, será que essa menina tem pai e mãe? Porque eu sinto muito pelos pais dela. É muito cristão da sua parte. Imagina você ter um bebezinho, você ter uma princesinha que você ama, que você cuida. É o menino de papai, é? Que você enxerga um futuro pra ela. Pra no final das contas ela tá filmando ela com 100 homens e botando na internet pra vender. Da mesma forma, eu espero que essa mulher não seja mãe. Ai, mas ela pode fazer o que ela quiser e ser mãe. Pode, mas os filhos dela vão sofrer. Imagina você ter uma imagem da sua mãe. Todo mundo terá a imagem da sua mãe como uma mulher que com 100 homens e filmou. Já anuncia em um outro vídeo que o objetivo dela é chegar a 1000 em fevereiro. E que aí ela vai ficar 24 horas mesmo. Pra quê? Eu preciso que tu me mande um pix. O que aconteceu com essa menina? O que essa menina vivenciou pra fazer isso? Se ela for que ela precisa de ajuda. Aliás, ela precisa de ajuda de qualquer forma. E aí, com certeza vão ter pessoas falando, ai, para de problematizar. Porque ela já veio aqui falar que ela foi muito atacada por mulheres. Que mulheres falaram que é um absurdo o que ela tá fazendo. Fedendo a salsicha, mano. E aí ela fala justamente que a nossa sociedade é uma sociedade da liberdade. Que ela justamente lutou muito por isso. Ah, pelo amor de Deus, minha filha. Inclusive, acho que essa menina deveria ser banida das redes sociais. Machista! Porque nas redes sociais várias palavras são proibidas de falar, senão seu vídeo cai. Mas um vídeo desses, eles deixam. Eles acham tranquilaço. E aí, por último, a última percepção que eu tenho com relação a essa menina, que pobre coitada, ela é belíssima, super jovem, poderia correr atrás de sonhos de verdade, de sonhos reais. Porque teu sonho não pode ser do máximo de pessoas que você conseguir. Aí a última coisa que eu penso é, cara, se fosse um homem? Se fosse um homem se propondo a isso, pedindo o máximo de mulheres para se cadastrarem no site para poder estar com ele. Cada vez mais eu tenho certeza de que a massa das mulheres, a maioria das mulheres, pensa de forma muito melhor do que a maioria dos homens. Às vezes a gente tem uma pessoa que desvia, né? Desvia. Mas se isso fosse feito a partir de um homem, se um homem se propusesse a com o máximo de mulheres possível, com 1000 mulheres em frente às câmeras, eu tenho certeza que seria muito mais difícil conseguir uma lista de mulheres que estivesse disposta a fazer isso com o homem. É verdade. Mesmo que o homem fosse sarado, gostoso, maravilhoso, as mulheres têm mais valor, as mulheres se dão mais valor e o tesão das mulheres vai muito além do físico. Antigamente quem era famosa era Audrey Hepburn, né? Uma galera assim. Hoje em dia... Tá aí então o depoimento dessa senhora que está visivelmente indignada com esse negócio da moça aí querer gravar com 101 homens em uma única noite. E uma coisa interessante de se notar é que a moça aí do vídeo ainda no final quis culpar os homens. Falou que se fosse um cara, mesmo que ele fosse muito, mas muito gato, ele não conseguiria com tanta facilidade assim recrutar 101 voluntárias para ele poder ensalsichar, porque as mulheres sim têm valores cristãos que os homens não têm. E dá a impressão até em certo momento que a senhora aí do vídeo colocou a atriz que resolveu encarar todos esses caras de uma vez só como se ela fosse uma vítima do patriarcado.
mercado. Tá de brincadeira, né? Essa senhorita do vídeo simplesmente decidiu fazer isso porque ela queria ficar famosa e ela tava com disposição pra encarar todos esses caras de uma vez só. Outra coisa que eu reparei nessa história, além desse vídeo que tá aparecendo, também vi outros de outras guerreiras reagindo a essa madame que enfrentou os 101 caras de uma vez, e a maioria delas ficou chocada pelo fato que a guerreira em questão é bonita e não precisava disso. E se fosse feia, precisava? É isso que a gente quer saber, né, senhores? É como se a pessoa que fosse bonita não precisasse passar por esse tipo de situação justamente pelo fato da beleza. Se fosse a dona Neide, então não tem problema, é isso. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas com certeza o fato da guerreira ser bonita contribuiu para que ela conseguisse alcançar esse número de 101 homens em 14 horas. E se fosse uma tia Neide, com certeza ela teria um pouco mais de trabalho para conseguir recrutar os voluntários. E não deixa de ser uma coisa um pouco preconceituosa você achar que uma jovem bonita não precisa passar por isso, e se fosse uma sub-5, por exemplo, não teria nenhum problema. Além disso, eu acho que se esse assunto tiver uma grande repercussão, com certeza aqui no Brasil alguma guerreira vai tentar quebrar esse recorde, ou melhor, vão tentar quebrar esse recorde nela, apesar que essa aí dos Estados Unidos é forte. Falou que a intenção dela é ficar com 1000 homens em 24 horas. Aí tem que tomar bastante café para ficar acordada, porque a pessoa maratonar, virar de um dia pro outro, ensalsichando como se não houvesse amanhã, deve fazer até mal pra saúde. E eu já deixo adiantado aqui o meu força guerreira pra essa madame. Dessa vez que ela dormiu com 101 caras em 14 horas, isso dá o direito a cada homem em salsichar a dama por exatos 8 minutos e 31 segundos. Nem um segundo a mais, nem outro a menos. E levando em conta que é uma senhora com boa aparência, igual eu falei agora há pouco, loirinha, rosada, gringa ainda, que isso geralmente ativa o gadômetro, principalmente de nós brasileiros. Eu mesmo posso garantir que o maior vazio que eu tenho é esse. É nunca ter me relacionado com uma americana, loira de olho azul. E se de repente eu fosse escalado para fazer esse tipo de manobra com a guerreira, ser um dos 101 caras que ela vai enfrentar, eu faria algumas exigências. Primeiro, eu gostaria de ser pelo menos entre os 10 primeiros, se não for pedir demais. Segundo, eu ia exigir que a madame tomasse um banho, nem que fosse só para tirar a nhanha, a gosma dos outros caras. Só que provavelmente esse pedido não seria aceito, porque tempo é dinheiro, e como tudo foi muito bem cronometrado, se a querida tomasse banho, depois ela teria que enfrentar 2 caras ao mesmo tempo. Mas eu acho que os caras que dormiram com a madame se voluntariaram, mesmo sabendo que não dava tempo da madame tomar banho entre uma ensalsichada e outra, e também não haveria nenhum tipo de garantia que o cara ia ser um dos primeiros. Pelo contrário. E a pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: você se candidataria? Levando em conta que a guerreira que bateu esse recorde tem um VSM até considerável. É de se pensar, né? Porque eu mesmo pago para me relacionar com programadoras e que tem o VSM infinitamente inferior a essa norte-americana, que já estão também desbeiçadas emocionalmente, e eu pago para me relacionar com essas derrotas aí. Já se fosse com essa madame, não. Seria como se fosse um trabalho artístico, profissional, senhores. Ela gravou essa ensalsichada toda e colocou nas suas plataformas digitais. E para você que ficou curioso e chegou até aqui, temos imagens da atriz pouco antes de enfrentar os rapazes, e você vai ver que o vídeo tá em inglês, mas não se preocupe que eu vou fazer a tradução. Okay, so I've been so busy bunking students, and now it's time for the dads and the older brothers to have a go. So dads, are you ready to bunk me? Yes! I am one lucky guy. Tá aí a moça, Lillian Phillips, grande atriz, não precisou de dublê em nenhum momento, e aí nesse vídeo curto ela fala que já fez todos os preparativos, o hipogloss já tá no jeito, a rapaziada já tá devidamente afilada, e que o combinado é só o papai e mamãe, nada de exaltações e não há motivos para preocupação, senhores. Foi isso que ela disse. Você viu ali que a rapaziada já tá a postos, só fica ruim pro último da fila, que além de ter que esperar 14 horas para chegar a vez dele, a madame também já vai estar um pouquinho desgastada, mas ela que lute, né, senhores? Antes tarde do que nunca. Como eu falei, se fosse eu que me voluntariasse a esse trabalho aí, seria o primeiro a chegar para não ter esse tipo de problema, ao contrário, por exemplo, do primo rico, que todos nós sabemos, no dia do seu fatídico casamento, declarou que ele não seria o primeiro, mas ele seria o último.
Agora, falando um pouco sobre a atriz, é duro a gente admitir que é uma senhora que tem as suas qualidades, pelo menos na aparência. Poderia inclusive ser a futura esposa de qualquer um dos senhores aí. Inclusive eu acho que não faltaria homens que gostaria de ter um relacionamento sério com ela, que assumisse ela imediatamente ela terminar as filmagens, sem nem tomar banho antes. E pelo que sabemos até o momento, a única exigência dela foi que os caras maneirassem, nada de exaltações, sem querer esculhambar, porque você fazer isso durante 14 horas não é fácil. E se por acaso aparecer algum engraçadinho que durante os 8 minutos e 31 segundos que o cara tem direito, ele quiser esculachar com a atriz, e isso pode prejudicar o desempenho dela. Então tudo foi feito muito respeitosamente, senhores, só papai e mamãe. E como essa senhora aí mesmo do vídeo falou, a atriz declarou que fez isso porque ela é jovem e ela queria aproveitar mesmo, e meu corpo, minhas regras. E dito isso, então eu posso afirmar que a atriz pode no futuro dizer que ela se arrependeu de ter feito isso porque ela era muito jovem e não sabia o que estava acontecendo. Clássico. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você teria disposição para se voluntariar a conhecer essa dama mesmo sendo um dos últimos da fila? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha, que é muito importante, vai ajudar muito o canal a crescer. E caso seja do seu interesse, junte-se a Master Sônia Abrão Chedney dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por R$ 2,99. Conheça nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. E muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!